Estamos de volta com o debate entre os candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui pela TV Universitária. Neste bloco, os candidatos farão perguntas entre si, abordando o tema ensino. O tempo para cada pergunta será de 1 minuto, para as respostas serão 3 minutos, a réplica será de 1 minuto e a tréplica também de 1 minuto. Informamos novamente que os tempos serão rigorosamente controlados e caso o candidato ultrapasse, será cortado o áudio. Então, conforme a ordem estabelecida por sorteio, temos agora o candidato Alfredo perguntando para a candidata Rosuíta. Portanto, Alfredo, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Ok, muito obrigado. Professora Rosuíta, em sua opinião, e até mesmo para eu poder entender um pouco melhor sobre a sua proposta de gestão, qual é a importância do projeto pedagógico e sistema de avaliação institucional para a UF na sua concepção? Candidata Rosuíta, você tem 3 minutos para a resposta. Veja, projetos pedagógicos são o norte que um curso tem para formar os seus estudantes. Um projeto pedagógico, sob o meu entendimento, ele deve ser composto de ações e de atividades que deem para esse estudante, em qualquer área que ele estiver, a possibilidade de um ensino de qualidade, de uma extensão de qualidade, de uma pesquisa de qualidade. Veja, hoje, nem todos os nossos estudantes, eles têm a possibilidade de fazer um projeto de extensão durante a graduação. Pouquíssimos têm possibilidade de fazer projetos de pesquisa. Então, nós entendemos que para que uma universidade tenha um processo avaliativo e que seja avaliada institucionalmente como de qualidade, há de se ter, durante a graduação, a possibilidade desses estudantes fazerem projetos de pesquisa e de extensão. Óbvio que assessorados por um professor, por um técnico em educação, projetos que sejam interdisciplinares, porque, na verdade, nós estamos vivendo um mundo que uma ciência ela não consegue resolver os problemas que estão colocados para que sejam resolvidos. Então, veja, acho que projetos interdisciplinares de extensão, onde se agrupam estudantes de várias áreas, coordenados por 1 ou 2 professores ou técnicos também, porque os técnicos, grande parte deles já tem uma formação, que ele seja aproveitado nesses projetos de extensão e que a gente possa mudar, inclusive, os editais, proporcionando que eles, doutores, também possam fazer projetos de pesquisa. Então, veja, o que nós defendemos é que esse ensino de qualidade, ele precisa ter a indissociabilidade do ensino da pesquisa e da extensão. E talvez, o que nós precisamos entender hoje, né? A gente tem, eu ouvi uma frase num congresso muito interessante que para que eu ensine geografia para João, eu tenho que entender de ensinar, entender de geografia e entender de João. Talvez a gente tenha que nos possibilitar entender mais de ensinar com novas metodologias de ensino, mas nós temos que entender do João. O João está sentado à nossa frente com várias questões para serem resolvidas e nós, às vezes, não temos como nem identificar as necessidades do João. Então, veja, uma graduação de qualidade, ela implica em também fazer diagnósticos específicos de todos os alunos que nós temos e de dar conta de resolver essas questões que esses alunos nos apresentam. E aí, a avaliação institucional também será boa. Muito obrigado, candidata. Professor Alfredo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Ótimo. Pegando a ideia do João, né? Um projeto pedagógico ele pode ajudar muito na diminuição da evasão da universidade, que é um problema crucial que nós temos nas universidades hoje. Se nós tivermos um projeto pedagógico que inquiete o aluno, que mostra a ele a problemática da carreira que ele vai seguir, o colocando em estágio ou em projetos de extensão já no primeiro dia, para ele ir na sociedade, nos movimentos sociais, na indústria, no comércio, ver o que é ser o profissional a que ele pretende ser, para que ele possa levar para a universidade, nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, não atividades simplesmente para cumprir uma carga horária e tirar uma nota, mas sim em cada fala, em cada participação, é o segmento da solução de um problema que vai ter como profissional, um profissional voltado para resolver, voltar para a sua sociedade, para a sua comunidade e resolver os problemas que o aguardem
como um profissional de nível superior de qualidade formado por uma universidade. Obrigado, candidato. Candidata Rosuíta, você tem 1 minuto para a tréplica. Acho que mais do que o professor Alfredo coloca, nós temos que pensar numa graduação que dê instrumental para esse sujeito, para que ele mude os espaços onde ele for trabalhar. Eu sempre digo para os meus alunos, a gente tem que mudar os nossos espaços de trabalho, nós temos que ter qualificação para isso, porque às vezes a gente chega em ambientes muito hostis de trabalho, né, especialmente na nossa área, mas que essa graduação dê condições para que esse sujeito, ao se inserir no mundo do trabalho, ele seja capaz de transformá-lo, né? Sendo bastante, vamos pensar, que tenha grandiosidade na sua essência, que ele compartilhe o saber dele com outras pessoas. Né? É esse cidadão que a gente está precisando, é esse cidadão que muda o mundo. O técnico só não muda o mundo, a gente sabe que os problemas que estão colocados no mundo para serem resolvidos hoje, a questão técnica sozinha não vai resolver. Nós precisamos de pessoas cidadãs. Obrigado, candidata. Agora, eu gostaria de pedir para a nossa produção, né, o pessoal da edição fez uma cartela bonitinha para a gente mostrar realmente a ordem que a gente sorteou no primeiro bloco, para que fique bem claro a ordem com o A, professor Eumiro, B, professor Alfredo, C, professora Rosuíta e D, professor Guimes, que são os nossos candidatos à reitoria aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Lembrando que nesse segundo bloco o tema é ensino. E agora, nesta segunda rodada de perguntas, quem faz a pergunta é Rosuíta para o candidato Guimes. Portanto, Rosuíta, você tem 1 minuto para a sua pergunta. Professor Guimes, no diálogo com os movimentos sociais que a gente tem feito e considerando que o nosso coletivo Todas as Vozes apoia a inclusão dos negros nas instituições de ensino superior, nos preocuparam muito os fatos relatados por eles, que não houve avanço no debate nessa gestão das cotas nem sociais e nem raciais, né, que não há democratização nesse sentido do acesso, né, impedindo a democratização do acesso e até da permanência dos nossos estudantes negros na instituição. A gente gostaria que o senhor se posicionasse frente a esses fatos. Portanto, então, professor Guimes, candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Bom, em primeiro lugar, dizer que a chapa participação é totalmente favorável à ampliação da reserva de vagas, por exemplo, PAS, cotas sociais, né, para as cotas também raciais para a inclusão de negros e indígenas. Essa discussão das cotas na universidade, ela começa em 2003, né, na gestão ainda do professor Arquimedes, e eu e o professor José Carlos das Ciências Sociais fizemos uma solicitação para que se instaurasse uma comissão para discutir a questão da inclusão, né, dos negros e dos indígenas nessa instituição. E foram muito tempo de debate, né, até que em 2008 a universidade optou pelas cotas sociais, entendendo que as cotas sociais bastariam para incluir os negros, né, e os indígenas, porque os negros, em sua maioria, estão nas escolas públicas, de periferia, e como o PAS teria talvez um recorte social, e esse recorte social, na verdade, ele não existe, a gente avaliou o PAS através de um programa aqui da Pró-Reitoria de Extensão, então não está, de fato não está incluído, então precisa ampliar. Agora, o que eu entendo é que houve um debate longo, né, que culminou com as cotas sociais, já houve um avanço na universidade, né, que são as cotas sociais. Agora precisa haver um outro avanço, uma outra discussão, e é imediato. O STF acabou de aprovar a constitucionalidade das cotas raciais e a universidade não pode ficar aquém dessa discussão, né? Então nós precisamos, de fato, encarar esse debate, e isso tem que ser feito realmente. A administração superior ela tem que estar compromissada com essa questão, porque essa é uma questão que vai combater o racismo nesse país, né? E a gente já demonstrou qualquer índice, mesmo o índice de homicídio da adolescência que eu falei no outro bloco, mostra que os jovens negros são os que mais morrem, são assassinados nesse país. Então a educação é a saída, a escola é a saída, a universidade tem como, dentro da sua premissa de ser referencialmente, né, pela sociedade, a referência social, ela precisa encampar esse debate, e isso tem que ser, obviamente, feito pela administração. Isso é o nosso entendimento, né? E é já urgente, já passou da hora.
Obrigado, candidato. Rosuíta, você tem 1 minuto para réplica. Para além disso, né, professor Guimes, o que nós temos que pensar também é na manutenção, né? Dar cotas para o ingresso, né, discutir as cotas para o ingresso, mas também discutir a manutenção. Porque hoje, por exemplo, por convênios internacionais, a gente vê uma população negra vindo da África, pela qual a gente tem uma dívida de sangue mesmo, né? Mas essas pessoas não têm minimamente condições de ficar aqui nesse país. Nós tivemos, inclusive, informação de que há um país, especialmente, que as pessoas vindas de lá estão passando por necessidades básicas. Então, para além da inclusão dos negros, a gente também há de pensar, por tudo isso que o senhor disse, na manutenção, uma política de manutenção desses estudantes na nossa universidade. Muito obrigado, candidata. Professor Guimes, o senhor tem 1 minuto para réplica. Sem dúvida, a questão de programas de permanência são fundamentais, não só para os afrodescendentes e indígenas que possam vir a adentrar essa universidade, como também para os estudantes não negros, não indígenas de baixa renda que têm acesso pelo PAAS. E essa política realmente de intercâmbio internacional ela precisa ser aprofundada, melhorada, para que a gente possa fazer realmente um acolhimento, né, das pessoas, tanto das pessoas que vêm de fora para cá, como as que saem daqui. Então, acho que é fundamental realmente, além de implementar as cotas, que tenha assegurado aí um programa de permanência, né, que é importante. Senão, não tem condições realmente das pessoas permanecerem na universidade, né. Isso também é um problema que causa evasão, né. Tá certo. Muito obrigado, professor Guimes. Agora, nesta próxima rodada de perguntas, o candidato Guimes pergunta para o candidato Elmiro. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Professor Elmiro, a universidade, a UFA, vem sistematicamente, nesses últimos 12 anos, descumprindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Como que a vossa chapa pretende fazer para cumprir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Candidato Elmiro, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Obrigado, professor Guimes. Essa questão da Lei de Diretrizes e Bases, diretamente relacionada com a questão da afrodescendência e dos estudos referentes à África, né, elas precisam ser implementadas. Durante o tempo que nós estivemos como vice-reitor, nós iniciamos por várias vezes essa discussão e chegamos a dar até um norte para que elas pudessem ser executadas dentro de um projeto amplo de reforma dos currículos, dos projetos pedagógicos como um todo. Acho que está na hora, Guimes, de a gente dar mais uma avançada nisso e estabelecermos esses princípios. Isso é necessário. Você sabe que, do ponto de vista até histórico, nós temos trabalhado juntos aí ao longo dos anos em várias questões referentes ao processo de inclusão dos afrodescendentes. E para nós, isso realmente sempre foi como uma necessidade que nós temos de nos referenciarmos nisso em função de tudo o que já aconteceu na nossa história. Isso que está sendo colocado é um mínimo colocado. Juntamente com as cotas raciais, isso preencheria, de certa forma, uma lacuna que precisa ser feita. Eu espero contar com a participação de todos vocês, se estivermos lá, nesse processo amplo de discussão, para que todos os cursos coloquem na ordem do dia essa pauta e que assim a gente possa caminhar melhor entre todos nós. Candidato, só tem 1 minuto ainda. Se o senhor quiser aproveitar. Essa questão é muito pontual e acho que dentro do que já disse já está afirmada a nossa disposição de trabalharmos juntamente com vocês para a concretização disso. Obrigado. Tá bom, muito obrigado, candidato Elmiro. Professor Guimes, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Eu queria dizer que a gente vamos precisar realmente, nesse sentido, inclusive, mexer na matriz orçamentária da universidade para contratar professores capacitados para que a gente possa ter uma melhor formação, né, cumprimento da LDB para a questão da temática africana e afro-brasileira, indígena,
E também, nesse sentido, né, melhorar também a questão da oferta das disciplinas aí, no caso da Libras, né, da Língua Brasileira de Sinais. Então, a matriz, contratação de professores, é fundamental que seja rediscutida aí a matriz para que a gente possa realmente cumprir a LDB na sua totalidade. Candidato Elmiro, o senhor tem mais um minuto para a tréplica. Professor Guimes, é assim que nós iniciamos esse processo de democratização da universidade, com a discussão avançada, participativa, que todos tenham direito à voz e que sejam ouvidos. Não adianta falar se você não é ouvido. Então, nesse aspecto, nós temos em comum essas questões que o senhor acaba de levantar. É lógico, temos que mexer na matriz, sim, temos que contratar professores, temos que contratar outros técnicos administrativos que certamente participarão desse projeto, mas é um projeto que vale a pena, professor. Nós temos que ir em frente com ele, sim. Obrigado. Tá certo. Então, terminamos então mais esta rodada de perguntas. Agora, na última rodada desse segundo bloco, vale lembrar que o tema é ensino, né? Nós temos agora o candidato Elmiro fazendo a pergunta para o candidato Alfredo. Elmiro, o senhor tem um minuto. Professor Alfredo, dentro do tema ensino, não há como nós discutirmos esse ponto se não nos referenciarmos ao grande palco de ensino, de pesquisa e extensão, que se chama Hospital de Clínicas. Minha pergunta é bastante simples. Por que o senhor optou, durante essa gestão, pela não realização de eleições para a direção do hospital e, num próximo mandato, se o senhor estiver lá, qual seria o comportamento da sua gestão? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Bom, a questão da eleição não vai resolver a questão de ensino dentro do hospital. O nosso hospital é preciso que a Faculdade de Medicina, essa que eu posso chamar de gloriosa Faculdade de Medicina, uma unidade acadêmica tão importante dentro do nosso sistema, uma unidade acadêmica que oferece hoje 3 ótimos cursos de graduação, medicina, enfermagem e nutrição, 2 programas de mestrado, um acadêmico e um profissional, e um de doutorado, e o nosso hospital não ter tanto ensino lá dentro, ser hoje um hospital muito mais de prestação de serviço. O hospital, quando nós encontramos, ele tinha uma série de dificuldades históricas de subfinanciamento da saúde e uma questão de recurso financeiro para a saúde que é no Brasil. Encontramos uma fundação com extrema dificuldade e quem responde por toda a responsabilidade de todas as dificuldades que passa dentro do hospital é o reitor. O senhor já foi reitor e sabe, é o seu CPF que está lá. Então é preciso que nós tivéssemos, naquele primeiro momento, ações de enfrentamento mesmo, para nós corrigirmos costumes antigos antes das leis de diretriz e base, antes da Constituição Federal de 88, que precisava estar afinado com uma reitoria e não poderia colocar o CPF do reitor com alguém dentro do hospital ordenando despesa numa fundação com uma dívida crescente de 1 milhão ao mês, sem que o reitor tivesse um mínimo de controle ou de diálogo com essa diretoria. Nós não entendemos naquele momento que a eleição resolveria o problema de ensino, pesquisa, extensão e saneamento do hospital, investir na reestruturação técnica do hospital, de equipar o hospital, como nós estamos conseguindo via REUF, e também uma reestruturação organizacional de gestão dentro do hospital. É preciso que desse uma parada nesse modelo de eleições com pessoas que tinham o poder de ordenar despesa, mas não tinha orçamentação do hospital, que hoje nós temos. Hoje nós sabemos que o nosso hospital custa 26 milhões por mês, não são apenas os 6 milhões que ele recebia do SUS e agora está em 9 milhões, e que precisávamos mudar toda uma sistemática, respeitando a competência que o nosso hospital tem, que é a referência em toda a região e a única esperança das pessoas mais carentes de ter uma assistência médica de qualidade, gratuita, para toda a sociedade dentro do Sistema Único de Saúde, que é o sistema mais perfeito de saúde que existe em todo o mundo. Então era um momento de darmos, podemos chamar até de um choque de gestão, para consertarmos alguns erros passados, históricos, estruturais, não são pessoais, nem de gestão, são históricos e de gestões no modo em que existia. Então essa foi a razão. Candidato, seu tempo esgotou. Professor Elmiro, o senhor tem 1 minuto para a réplica.
Obrigado, professor Alfredo. Mas havemos de convir que isso quebrou uma regra geral que vinha sendo cumprida há muito tempo e criou dentro do hospital um problema. Não que estejamos aqui acusando os atuais colegas que tão bem exerceram essa função dentro da diretoria do hospital, mas acabou criando um problema que eu tenho identificado como uma crise de identidade dentro do hospital. Quebrou a nossa representação, quebrou a nossa forma de participação e quebrou fundamentalmente aquela possibilidade de termos sempre uma visão crítica, dialógica, sendo ouvidos, questionando e buscando a melhor solução, não só para o hospital, não só para a Faculdade de Medicina, mas para toda a população que necessita do Hospital de Clínicas. Candidato Alfredo, o senhor tem 1 minuto para tréplica. Professor, só diz de quebras. Quebra de autonomia não houve, quebra de diálogo não houve, quebra de competência não houve. Houve uma quebra de endividamento, que era um endividamento de R$1 milhão por mês na FAEP, que devia 32 milhões. Né? Então, essa quebra houve. Houve uma quebra de que a FAEP pagava 16 mil horas extra por mês, caiu para 1.600. Houve a quebra do costume de um faturamento de 6 milhões, que hoje está em 9 milhões. E quem está lá na administração são todos professores da Faculdade de Medicina. E eu acredito que nunca houve um reitor, uma administração do hospital e um diretor de Faculdade de Medicina tão ativo. Eu não conheço na história da Faculdade de Medicina um diretor que tenha passado pela Faculdade de Medicina que tenha participado tanto das decisões do hospital. Porque frequentemente o diretor da Faculdade de Medicina tem estado com os diretores do hospital discutindo os novos modos de atuação do hospital. Muito obrigado, candidato. Obrigado a todos vocês por este segundo bloco, cujo o tema foi ensino. E depois do intervalo a gente volta com o tema pesquisa. Portanto, não saia daí, a gente volta em instantes.